os 10 ditadores mais ricos da história. A fortuna da maldade. Prepare-se para descobrir histórias surpreendentes e chocantes sobre como essas figuras acumularam fortunas inimagináveis às custas de seus povos. Muammar Gaddafi, o rei da África. Um homem que se autoproclamou líder supremo e governou com um punho de ferro, e seu reinado de sangue e petróleo. Desde que assumiu o poder em 1969, Gaddafi transformou a Líbia em um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Gaddafi governou a Líbia com mão de ferro por mais de 40 anos, controlando a National Oil Corporation e acumulando uma fortuna colossal. Ele usou a riqueza do petróleo para financiar seu regime autoritário. Ele usava essa riqueza para se manter no poder, comprando a lealdade do exército e de diferentes tribos. A opressão e a corrupção eram rampantes, e qualquer oposição era brutalmente silenciada. Parte da fortuna do petróleo também ia para os bolsos do ditador, que ostentava um estilo de vida nababesco. Mansões luxuosas, carros caros e uma vida de excessos eram a marca registrada de Gaddafi. Gaddafi foi deposto e morto em 2011, durante a Primavera Árabe, um movimento que varreu o mundo árabe e trouxe esperança de mudança. Mas sua história serve como um lembrete assustador de como a corrupção pode destruir um país. A Líbia ainda luta para se recuperar das cicatrizes deixadas por seu regime, e o caminho para a reconstrução é longo e árduo. Hosni Mubarak. O faraó moderno, um líder que prometeu prosperidade e estabilidade para o Egito, e o império da corrupção. Durante seu governo, Mubarak acumulou uma vasta fortuna, enquanto a maioria dos egípcios vivia na pobreza. Mubarak governou o Egito por 30 anos, prometendo reformas e desenvolvimento econômico, mas acabou se tornando mais um ditador a enriquecer às custas do próprio povo. A desigualdade social aumentou drasticamente. Mubarak e sua família construíram um império financeiro, favorecendo empresas ligadas à sua família e desviando recursos públicos. A corrupção se tornou endêmica. Após décadas de opressão e corrupção, o povo egípcio derrubou o regime de Mubarak em 2011, durante a Primavera Árabe. Milhares de pessoas tomaram as ruas. Mubarak foi preso e condenado, enfrentando julgamento por seus crimes. Sua queda foi um marco na história do Egito, mas sua história serve como um alerta sobre os perigos da concentração de poder e da impunidade. A luta pela justiça e pela democracia continua no Egito. Kim Jong-un, o herdeiro de um império de fome e repressão. Na Coreia do Norte, a dinastia Kim se mantém no poder há mais de 70 anos, controlando todos os aspectos da vida dos cidadãos. Kim Jong-un herdou uma fortuna bilionária acumulada ao longo de décadas de exploração e corrupção, enquanto o povo norte-coreano sofre com a fome e a repressão. A fortuna da família Kim é mantida através de uma complexa rede de empresas estatais e negócios ilícitos, como tráfico de armas e drogas. Saddam Hussein, o tigre do Golfo e o preço do poder absoluto. Saddam Hussein governou o Iraque com mão de ferro por mais de 2 décadas, usando o controle do petróleo para enriquecer. Ele usava os recursos do país para se manter no poder, comprando a lealdade do exército e financiando a construção de palácios extravagantes. Saddam Hussein foi deposto e executado em 2006, após a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Sua história serve como um lembrete de como o poder absoluto corrompe e de como a ganância pode levar à destruição. Ferdinand Marcos, o casal de ditadores e o roubo bilionário nas Filipinas. Ferdinand Marcos, um nome que ressoa na história das Filipinas, é sinônimo de poder absoluto e corrupção desenfreada. Ele e sua esposa, Imelda Marcos, formaram um casal que deixou uma marca indelével no país. Ferdinand Marcos governou as Filipinas por mais de 20 anos, instaurando um regime marcado pela corrupção e violência. Durante seu governo, ele declarou lei marcial, suspendendo direitos civis e silenciando a oposição. A repressão foi brutal, com milhares de opositores sendo presos, torturados ou desaparecidos.
Ao seu lado estava Imelda Marcos, sua esposa, conhecida por sua extravagância e por sua coleção de mais de 3.000 pares de sapatos. Imelda não era apenas uma primeira-dama. Ela era uma figura de poder e influência, muitas vezes envolvida em decisões políticas e econômicas. Sua vida de luxo contrastava fortemente com a realidade da maioria dos filipinos. Juntos, desviaram bilhões de dólares dos cofres públicos, enquanto o povo filipino lutava contra a pobreza e a repressão. A riqueza acumulada pelo casal era imensa, com propriedades e contas bancárias espalhadas pelo mundo. Enquanto isso, a população sofria com a falta de recursos básicos e a violência do regime. A ditadura. Marcos chegou ao fim em 1986, após a Revolução do Poder Popular, um movimento pacífico que mobilizou milhões de filipinos. Ferdinand e Imelda foram forçados a fugir do país, mas a história não terminou aí. Imelda ainda enfrenta processos judiciais por corrupção, e o legado do casal continua a ser um tema de debate e controvérsia nas Filipinas. Mobutu Sese Seko, o leopardo que manchou o Zaire de sangue. Mobutu Sese Seko governou o Zaire, hoje República Democrática do Congo, com mão de ferro por mais de 30 anos. Sob o regime de Mobutu, o Zaire se tornou um dos países mais corruptos do mundo, com o ditador controlando todos os setores da economia. Mobutu ostentava um estilo de vida extravagante, enquanto o povo sofria com a pobreza e a falta de saúde e educação. A ditadura de Mobutu chegou ao fim em 1997, após uma rebelião liderada por Laurent Désiré Kabila. Bashar al-Assad. Guerra, sangue e dinheiro na Síria. Bashar al-Assad herdou o poder do pai em 2000 e se mantém no cargo com punhos de ferro, mergulhando a Síria em um ciclo de violência e repressão. Milhares de pessoas já morreram, milhões tiveram que fugir de suas casas e o país está em ruínas. Enquanto o povo sírio sofre, a família Assad acumula uma fortuna bilionária através de uma rede de empresas e laranjas. A fortuna dos Assad é mantida através da corrupção, da violência e do desvio de recursos públicos. Robert Mugabe, o tirano que afundou o Zimbábue. Mugabe governou o Zimbábue por quase 40 anos, prometendo liberdade e justiça social, mas rapidamente se transformou em um ditador implacável. Sob o regime de Mugabe, o Zimbábue mergulhou em uma crise econômica sem precedentes, enquanto ele e seus aliados acumulavam fortunas. Mugabe foi deposto em 2017, após um golpe militar, mas sua história serve como um lembrete de como a ambição desmedida pelo poder pode levar um país à ruína. Nicolae Ceausescu. O ditador que transformou a Romênia em um pesadelo. Ceausescu governou a Romênia por mais de 2 décadas, instaurando um dos regimes mais repressivos e bizarros da Guerra Fria. Sob seu comando, a Romênia se transformou em um país isolado, com uma economia planificada e uma polícia secreta onipresente. Ceausescu construía para si mesmo uma imagem de grandeza delirante, promovendo cultos de personalidade bizarros. A ditadura de Ceausescu chegou ao fim em 1989, após uma revolta popular que culminou com a execução do ditador e de sua esposa, Helena. Augusto Pinochet. Ditadura, tortura e fortuna no Chile. Pinochet governou o Chile por 17 anos, após um golpe militar que derrubou o governo democraticamente eleito de Salvador Allende. Sob seu comando, o Chile mergulhou em um período de terror e repressão, com milhares de pessoas torturadas, mortas ou desaparecidas. Enquanto o povo chileno sofria, Pinochet e seus aliados acumulavam fortunas através da corrupção e do desvio de recursos públicos. Pinochet morreu em 2006, sem nunca ter sido julgado pelos crimes cometidos durante a ditadura. E aí, pessoal, o que acharam dessas histórias? Deixe seu comentário aqui embaixo contando qual história te chocou mais, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!